para debater em audiência pública extraordinária o tema Funções Sociais, Econômicas e Ambientais. Esta reunião de audiência pública promovida pela Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia para debater sobre as funções subscrito por nós e pela deputada Vivi Reis. Inicialmente, gostaríamos de agradecer a presença de a palavra. Cada convidado disporá de até 10 minutos para sua exposição e durante esse tempo não poderá ser aparteado. Tréplica pelo mesmo prazo. As interpelações deverão ser feitas estritamente quanto ao assunto objeto da audiência, esta audiência pública. Esclareço aos parlamentares e expositores que a reunião está sendo gravada, são reportagens, documentários e outros, desde já com a participação neste evento. Os convidados autorizam a Câmara do meio e em qualquer formato, inclusive mediante a transmissão ao vivo ou gravado pela internet e pelos meios de comunicação da aqui presente. Muito bem. Éder Souza Martins, professor de Geografia e Ciências Ambientais da Universidade. Eu solicito da Universidade Federal de Brasília. Está online, né? E o senhor Rogério Vian, presidente do Grupo Associados de Agricultura. Queria agradecer e parabenizar o deputado federal Camilo Capiberibe, que vai presidir esta audiência aqui na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e Amazônia, uma representação dos povos indígenas com uma pauta sobre a questão da Amazônia e da situação que se encontram estes nossos irmãos, representados pela articulação dos povos indígenas da Amazônia brasileira. E eu gostaria de falar daí ou daqui da mesa, como preferir. E nós gostaríamos de recebê-lo em nome de todos com uma salva de palmas. Ele que representa todas essas lideranças indígenas da Amazônia que estão aqui em Brasília, num processo de formação e compreendendo mais a questão do funcionamento do Estado brasileiro. E nós agradecemos a presença de vocês aqui nesta comissão, aqui na Câmara, e passamos a palavra para que seja registrado esse momento que vocês estão aqui nesta comissão. Boa tarde a... obrigado por dar essa oportunidade. Quero agradecer aqui em nome da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, e também em nome das 9 da rede COIAB, né, que ela está presente nos 9 estados da Amazônia Brasileira. Aqui está representante dos povos indígenas, né, dos que estão presentes nos 9 estados da Amazônia, né, de Mato Grosso ao Amapá, Acre, Rondônia, Roraima, né, Tocantins, Maranhão, Pará, né? E para nós é muito interessante participar dessa audiência, né? Principalmente se tratando do tema, né, infraestrutura, né, que é um tema que é importante tanto para o país, para a população brasileira, mas também que impacta muito os territórios dos povos indígenas, não só dos povos indígenas, mas também da população extrativista, dos quilombolas, né? E nós pensamos que o desenvolvimento do país, ele deve observar principalmente as pessoas que vivem nos territórios, né?
não é que sejamos contra o desenvolvimento do país, muito pelo contrário, nós somos a favor do desenvolvimento e que todas as riquezas do nosso país seja utilizada de forma sábia, né? De forma que as futuras gerações possam também utilizar desses recursos, né, que nosso país oferece, né? E que esses recursos utilizados, né, do nosso país seja para gerar novos recursos e que realmente venha beneficiar o povo brasileiro, né? Que não gere um bolsão de menos pessoas ricas e mais uma população empobrecida, né? Então nós queremos que realmente, né, o país cresça em harmonia com a sua população. Então nós defendemos que o desenvolvimento, né, incorpore também a sabedoria e os conhecimentos ancestrais dos povos indígenas, né, e incorpore a sabedoria, né, dos povos que vivem na Amazônia e dos povos, né, que vivem na floresta, mas também que olhe as realidades, né, dos municípios, né? Por exemplo, muitas vezes se pensa o desenvolvimento de um município que não tem nenhum tipo de infraestrutura, né? Mas ali pensa em colocar certos tipos de empreendimento que talvez não seja adequado para aquela região, né? E aí, em vez da gente estar contribuindo para o desenvolvimento, o chamado desenvolvimento, né, da região, nós estamos contribuindo com a destruição, vamos dizer, do meio ambiente, né? Então, é necessário que as políticas, né, que os senhores deputados possam conhecer melhor a realidade do país, conhecer melhor a realidade dos nossos biomas, para que possamos realmente ter uma política de desenvolvimento que priorize o ser humano, né? Para que possamos realmente, né, ter pessoas não passando fome, né? Porque eu e nós, povos indígenas, não acreditamos que um país chamado desenvolvido tenha tantos mendigos e pessoas passando fome. Não acreditamos que esse seja um país desenvolvido como o nosso presidente. Chamo o nosso presidente porque ele é presidente de todos os brasileiros, eu não votei nele, né? Mas ele, infelizmente, é presidente de todos os brasileiros. Adora tanto os Estados Unidos, mas tu vê Los Angeles, né, uma cidade tão rica, com tantos moradores de rua, com tantos pobres, e é um país desenvolvido, né? Então queremos ser um país desenvolvido com tantos mendigos, com tantos moradores de rua, né, entregando todo o nosso patrimônio, seja ele cultural, seja ele de riqueza, e não reconhecendo as 180 línguas que temos aqui no nosso país, desconhecendo todo o potencial de riqueza que nós temos aqui na Amazônia. Por que não fortalecer a nossa sabedoria, os nossos conhecimentos, né? Fortalecer realmente o país que somos, essa grandeza desse país. Fazer com que os brasileiros realmente se orgulhem desse país que tem. Acreditamos nesse país, sim, e queremos contribuir. Não queremos só morrer, não. Porque hoje o que o país tem feito com nós é só nos matar. E nós temos muito a oferecer, além dos nossos corpos, para pegar bala. Nós temos nossos conhecimentos, nós temos as nossas medicinas. E podemos contribuir muito com o país. Obrigado. Muito obrigado, querido companheiro, que representou aqui a articulação dos povos indígenas da Amazônia brasileira. Toyo Machineri,
Muito obrigado em nome de todas as lideranças e que fique registrado aqui. Chamo nesse momento para presidir e formar a mesa, daqui para frente, esse grande parlamentar, companheiro, parceiro, estudioso, que representa a história combativa do parlamento brasileiro. Camilo Capiberibe, que é o nosso presidente. Nós vamos estar na sessão e aqui, e certamente durante, por um tema tão importante, estaremos aqui participando. Mas, Camilo, parabéns pela tua iniciativa e passamos a palavra para que você faça a composição da mesa e coordene esta bela audiência. Muito obrigado. Eu quero agradecer a gentileza, as palavras do deputado João Daniel, um deputado que tem compromisso com a agricultura familiar e com esse país. Gostaria de me solidarizar com os povos indígenas e dizer que já estão contribuindo, não é que vão contribuir, já contribuem e contribuem muito para a preservação da nossa biodiversidade, e para que nós possamos garantir um futuro para esse planeta que sofre hoje com o fenômeno das mudanças climáticas. E essas são apenas algumas das contribuições que os povos indígenas já estão dando para o Brasil, para a humanidade, e que, por isso, precisariam ser reconhecidos. Meu estado, meu querido estado do Amapá, é um estado que tem diversas etnias, terras indígenas, e eu estou sempre presente, vendo o mais completo abandono que o governo federal relega a essas populações, seja na área da educação, da saúde, da infraestrutura e do desenvolvimento econômico. É lamentável esse momento, mas esse momento vai passar. Nós sobreviveremos, os povos indígenas continuarão na resistência, sobreviverão e nós vamos virar essa página triste da nossa história. Eu gostaria, então, nesse momento, de retomar o encaminhamento dessa importante audiência pública, convidando para compor a mesa o senhor Sebastião Pedro da Silva Neto, chefe-geral da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa Cerrados. Chamo também o senhor Éder de Souza Martins, professor de Geografia e Ciências Ambientais da Universidade de Brasília, UNB. Anuncio a presença em ambiente virtual da senhora Suzy Huff Teodoro, pesquisadora em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural da Universidade de Brasília, que entrará virtualmente nessa audiência pública. Convido para compor a mesa o senhor Rogério Vian, presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável. E convido o senhor Frederico Bernardes, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Remineralizadores de Solo e Fertilizantes, ABREFEM, a compor a mesa. Eu fico muito satisfeito nesse momento em que o Brasil e o mundo vivem uma crise no fornecimento de fertilizantes, que a Câmara dos Deputados possa, a nossa iniciativa, promover um debate de alternativas para o desenvolvimento da nossa agricultura com utilização de matérias-primas e insumos que existem de maneira abundante aqui no nosso país. É preciso que nós tenhamos, claro, sem nunca perder de vista a importância da agricultura e do agro para a economia, e não é isso que nós estamos fazendo, mas é enxergar que existem alternativas que garantem a soberania do Brasil. Nós poderíamos ter, inclusive, na área de fertilizantes, um caminho muito mais sólido, mas o Brasil, nos últimos anos, abriu mão dessa autonomia e dessa independência para a sua produção agrícola. Mas o que nós estamos discutindo aqui vai além disso. Nós estamos discutindo alternativas à utilização desses produtos tradicionais que
ajudam a nossa agricultura industrializada a garantir alimentos para o Brasil e para o mundo, mas principalmente para o mundo. Mais do que para o Brasil, porque a agricultura familiar é quem se encarrega dessa grande tarefa de alimentar o povo brasileiro. Então, nesse momento, sem mais delonga, eu quero passar a palavra para que nós possamos ouvir o senhor Sebastião Pedro da Silva Neto, chefe-geral da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, Cerrados, para que ele possa fazer a participação. O senhor vai ter até 10 minutos para a sua exposição. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Por favor, o senhor tem uso da palavra. Boa tarde a todos, especialmente ao deputado Camilo Capiberibe, pela oportunidade que nos concede, nós da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, de debater com os parlamentares e público em geral que nos acompanha esse tema das funções sociais, econômicas e ambientais dos remineralizadores de solo. Como o senhor bem disse, deputado, são fontes nacionais de produtos que podem auxiliar muito a nossa agricultura, com menos impacto ambiental, movimentando a economia regional, né, como nós acabamos de ouvir aqui, um testemunho importante de um representante do povo indígena. Nós temos no Brasil uma grande reserva de remineralizadores de solo que podem ser utilizados não para substituir os adubos sintéticos NPK, mas para suprir de forma natural e com menor impacto ambiental parte desses nutrientes e, muito mais importante que isso, melhorar a eficiência de uso desses insumos tão importantes. Nós hoje somos, de fato, o celeiro do mundo. O Brasil alimenta a sua população e mais 800 milhões de pessoas no mundo. O único cereal que importamos ainda é o trigo e em poucos anos seremos exportadores de trigo. Mas dependemos em 85% de importação de fertilizantes para movimentar essa agricultura. Então, nós, nessa oportunidade que o senhor, através dessa sessão, nos permite debater, trazemos aqui algumas informações que são importantes e que o público, os parlamentares, talvez não conheçam e que sejam muito importantes de conhecer. Nós, na Embrapa, desde 1999, temos pesquisado os remineralizadores de solo. E as pesquisas científicas têm nos permitido encontrar que esses produtos, que são amplamente abundantes em todo o território nacional, que têm legislação própria, que podem ser já registrados no Ministério da Agricultura, esses produtos eles têm as seguintes características. Eles aumentam a CTC do solo, a capacidade de troca catiônica, ou seja, um solo de alta CTC é um solo fértil, responde mais aos fertilizantes e aos manejos agrícolas. Aumenta a retenção de água, isso é muito importante, a água é vida, né? E a atividade agrícola, como qualquer atividade humana, ela depende de água. Aumenta a retenção de água, aumenta a atividade biológica dos solos. Isso faz com que, tendo um solo mais vivo, com mais atividade biológica, ele produz mais e contribui mais com o meio ambiente, com a natureza também. Foi descoberto que esses remineralizadores, uma vez adicionados ao solo, eles melhoram as características de sequestro de carbono, ou seja, contribuímos, inclusive, com o meio ambiente, com o efeito estufa, diminuímos a emissão de gases de efeito estufa. Então, são produtos que o Brasil tem, que o Brasil pesquisou, provavelmente por quê? Porque somos tropicais, esses remineralizadores funcionam no ambiente tropical, nas nossas condições de temperatura e umidade,
eles funcionam bem. Não é um insumo e um produto que vai funcionar tão bem nas condições de clima de países temperados, de onde vem a nossa cultura e a nossa agricultura. Então, nós estamos agora, nesse momento da história, deputado, debatendo um tema que permitirá ao Brasil e aos trópicos serem mais sustentáveis e muito mais equilibrados em termos de meio ambiente. Nós temos a satisfação de falar aqui que já existem 5 milhões de hectares adotando essa tecnologia no Brasil. Isso tem representado para esses agricultores uma redução de custo de 30%, principalmente em fertilizantes e em defensivos. Então, é uma tecnologia, podemos dizer assim, brasileira, nacional, regional, onde a nossa indústria pode e já tem capacidade de suprir o nosso país. Associando remineralizadores e bioinsumos, o Brasil está inaugurando um novo modelo de agricultura baseada em processos biológicos, muito mais eficiente do ponto de vista biológico, ambiental e econômico. Então, nós temos aí já um plano nacional de bioinsumos, que vai de vento em popa. O Brasil deve ser hoje o país que mais usa bioinsumos na agricultura. E, junto com os remineralizadores, nós inauguramos um novo momento na agricultura brasileira e serviremos, com certeza, de referência para outros modelos de agricultura no mundo. Então, eu queria, em nome da Embrapa, dar aqui o nosso respaldo para essa tecnologia. A Embrapa continua pesquisando. Nós temos um amplo espectro de uso dessas tecnologias. É uma tecnologia que está com 23 anos de pesquisa nesse novo momento da agricultura e acreditamos que o impacto financeiro, ambiental, econômico, social será muito grande. Então, eu parabenizo, ao concluir as minhas palavras, a sua iniciativa, pois é muito oportuna e a sociedade precisa conhecer esse rumo que anda a nossa pesquisa científica e debater aqui com a indústria, com a ciência, né, no parlamento é muito salutar. Muito obrigado. Eu que agradeço os esclarecimentos prestados pelo senhor Sebastião Pedro da Silva Neto, chefe-geral da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Cerrados. Muito importante nós darmos visibilidade para essa alternativa, essa possibilidade, esse potencial tão importante, que é, de certa maneira, recente. 23 anos não é muito tempo, se você for pensar, mas que aponta para um novo caminho para a agricultura aqui, não só no Brasil, mas, como o senhor bem disse, para os trópicos. E, nesse momento, eu concedo a palavra para o senhor Éder de Souza Martins, professor de Geografia e Ciências Ambientais da Universidade de Brasília, UNB. Vossa Senhoria tem até 10 minutos para a sua exposição. O controle fica onde? Não tem, vai ter que ser feito, você vai pedindo, infelizmente, ela vai fazendo. Ele pode fazer aqui? Pode, aí funciona. Não. Só que mudou, não é melhor colocar lá. Você quer falar aqui? Está funcionando. Tem microfone? Porque aí pode falar em pé. Posso falar aqui? Pode falar? Posso falar aqui? Perfeito. Pode colocar lá. Pedindo para você passar. Oi? Agora está ligado? Todo mundo está me ouvindo? Obrigado. Então, a gente gostaria de agradecer, né? Eu sou professor da UNB, mas na realidade eu sou pesquisador da Embrapa também. Muito bem. E aí nós vamos falar sobre esse tema, né? Colocar como
esse tema como uma solução regional, né, como foi bem enfatizado pelo Dr. Sebastião, e aí esse conceito dos remineralizadores como uma cadeia emergente, né? Justamente como o deputado falou, a gente tem pouco tempo, né, pensando numa tecnologia, a gente tem mais de 100 anos que usa as fontes solúveis, e agora a gente tem essa possibilidade de a gente usar as fontes que estão mais perto da gente fazer agricultura. Próximo, por favor. Pode passar vários aí, por favor. Aqui, vamos falar primeiramente das commodities fertilizantes, são justamente essas que começaram a ser utilizadas na Revolução Verde, né, logo após. Nós temos aqui dois padrões de consumo de fertilizantes, né? Nós temos o do mundo e o do Brasil. No mundo usa muito mais nitrogênio do que fósforo e potássio, e o Brasil usa muito mais potássio e fósforo do que nitrogênio, porque o Brasil já faz fixação biológica de nitrogênio, foram os primeiros bioinsumos de sucesso que nós desenvolvemos no país, e aí é por isso que tem esse padrão invertido, né? Por outro lado, o potássio que a gente mais utiliza é justamente o nutriente que a gente mais importa, né? Dos 85% de todas essas fontes a gente importa, sendo que no potássio é mais de 96%. E em breve nós não vamos ter mais potássio nas jazidas que estão disponíveis, né? Então existem estratégias para desenvolver esses insumos no Brasil, mas a gente tem que olhar para essas fontes regionais que a gente tem disponível em grande quantidade. Pode passar, por favor. Aí a gente tem um grande consumo, né, um crescimento muito grande desses insumos ao longo do tempo. É claro que esse ano vai ter uma queda por causa da crise. Próximo, por favor. E aí a gente mostra um padrão de consumo desde 1950, né, como que evoluiu o crescimento do consumo dessas fontes. E pode passar. A gente vê que houve até 1990 houve um consumo muito grande de fósforo, e depois sempre o potássio foi superior às outras fontes, né? O Brasil sempre consumiu mais potássio desde 1990. Próximo, por favor. Aqui existem previsões de que nós vamos ter problemas com essas fontes ainda no século XXI em relação à disponibilidade no mundo, né? Então, o pessoal já faz uma previsão para 2060, uma crise ligada ao potássio, e 2080 uma crise ligada ao fósforo. Então nós temos que pensar em estratégias desde já para a gente poder utilizar essas fontes de uma forma mais eficiente, e aí a gente tem que ter justamente estratégias regionais para a gente poder fazer esse manejo da fertilidade usando soluções regionais. Próximo, por favor. Aqui a gente tem os 5 grupos de agrominerais que a gente utiliza na agricultura, né? O cloreto de potássio, os sais, né? Cloreto de potássio, sulfatos, aí os carbonatos que a gente utiliza para fazer correção do solo, os fosfatos como fonte de fósforo, e agora, finalmente, nós temos os silicatos, que apesar de serem os mais abundantes, foram os últimos a entrar como sendo fontes especialmente regionais. Próximo, por favor. Próximo. Aí a gente tem aqui um processo de solução dessas fontes. A gente tem um conceito de quando a gente aplica um agromineral, praticamente todos eles são de dissolução total. Significa o seguinte: tanto o ânion como o cátion saem na mesma velocidade. E aí, se você não aproveita, a planta não aproveita, e se o nosso solo não tem capacidade de reter esse nutriente, nós temos grande chance de perder esse nutriente por várias formas. Próximo, por favor. E isso aí acontece com todas essas fontes. Próximo. Aí os aluminosilicatos, que é justamente próximo, as fontes que são, a maioria das fontes silicáticas, né, onde tem os remineralizadores, eles não se dissolvem completamente, geram minerais novos. Isso cria propriedades novas, inclusive gerando CTC, como disse o Dr. Sebastião, melhorando o solo, a qualidade do solo, além de disponibilizar nutrientes. Próximo.
Nós temos 5 grupos, pode passar, fazendo favor, 5 grupos de agrominerais silicáticos, cada um com a sua característica diferente, né? Rochas que podem corrigir o solo, rochas que podem fornecer nutrientes e rochas que melhoram o solo pela formação de novas fases minerais. Então, são esses 3 grupos de processos que acontecem quando você aplica essas fontes aos solos agrícolas. Próximo. Então, a gente já utiliza calcários como agrominerais regionais. Calcários, próximo. Os fosfatos naturais, os sulfatos naturais, e agora nós estamos usando essas fontes que são os agrominerais silicáticos, que podem ser tanto fertilizantes como remineralizadores. Então, ele além de ser multinutriente, porque ele não fornece apenas um tipo de nutriente, ele é multinutriente, ele também gera superfície específica e CTC que melhora o solo, e ele corrige o alumínio não só pelo aumento do pH, que é uma das funções do calcário, mas também pela reação com o silício. E o silício é um elemento bastante importante no desenvolvimento das plantas, especialmente em solos agrícolas tropicais, onde o silício não é muito disponível nos solos. Próximo. Então, a gente tem esses 2 grupos, né, de agrominerais silicáticos, um grupo de fertilizantes, especialmente os mais valorizados são os silicatos de potássio, mas nós temos fertilizantes que são fontes de cálcio, magnésio, enxofre e vários micronutrientes. E também nós temos os remineralizadores. Então, a gente tem, quando você olha para as definições dos remineralizadores, ele aumenta a CTC, aumenta o pH, diminui perda de nutrientes, estimula a atividade biológica. Isso é a mesma definição de condicionador de solo. A diferença, próxima, a diferença é que ele forma novas fases minerais. A formação de novas fases minerais diferencia os remineralizadores dos outros tipos de insumo. E aí a gente pode observar que nessa reação, né, você tem um mineral que tem nesses agrominerais silicáticos, reage com o solo através da água e atividade biológica, gera novas fases minerais, fornece nutrientes e também contribui para a correção do solo. Então, são esses 3 atributos dos remineralizadores. Eles não são simplesmente fornecedores de nutrientes. Eles formam novas fases minerais, essas novas fases minerais ficam no longo prazo e contribuem com a correção do solo. Próximo. Aqui nós temos, é muito importante a gente enfatizar que essa ciência no Brasil, ela foi formalizada e integrada, né, através dos congressos de rochagem. Então, desde 2009, nós tivemos 4 edições do Congresso de Rochagem, e eles que deram orientação para esse tema. Inclusive, a própria legislação nasceu de uma demanda desses congressos de rochagem. Próximo. Próximo, por favor. Aqui a gente tem os 5 grupos de rochas silicáticas, né? Cada um com suas características distintas. As rochas ultramáficas, ricas em silício, magnésio, ferro e níquel. Da mesma forma que outras rochas ricas em cálcio e as rochas ricas em cálcio, magnésio e potássio, elas também são excelentes corretores de solo. Corrigem o solo e melhoram o solo também do ponto de vista do pH. E tem várias outras rochas que todas elas fornecem CTC e nutrientes, sempre multinutriente. Todas essas rochas são multinutrientes, o que é essencial não só para os cultivos, como para a qualidade dos alimentos gerados. Próximo. Então, esse processo é um processo que, na realidade, a gente imita da natureza, já está na natureza, né? Não é um processo que nós inventamos. Isso aqui é para a gente mostrar como é que isso acontece na natureza. É como a gente vê aqui um vulcão ativo. Esse vulcão ativo, que é o Monte Merapi, lá na Indonésia, ele gera cinzas vulcânicas. E o que é uma cinza vulcânica? Nada mais é do que uma rocha moída. E ela é espalhada, próximo, por favor, ela é espalhada, transportada e depositada no solo, em um determinado solo. Quando isso acontece, você remineraliza o solo, você renova o solo pela aplicação, nesse caso natural,
de uma cinza vulcânica, que é um remineralizador. Próximo. E aí nós podemos fazer esse mesmo processo de forma artificial. Como é que a gente faz num país que é tropical, estável, não tem vulcões ativos? Que a gente cria os nossos vulcões artificiais. Então, através da mineração, a gente gera o produto lá na mineração, faz o transporte, próximo, por favor, faz o transporte e faz a aplicação lá no campo, lá na área agrícola. E essa é uma forma de você renovar o solo, remineralizar o solo. Próximo. Então, o que acontece? A gente tem o solo agrícola, é resultado de um processo muito longo, especialmente os solos tropicais, ele é resultado de um processo muito longo de formação de solos, de milhares a milhões de anos. No caso tropical e na região do centro-oeste, nós temos solos de milhões de anos de idade. Então, próximo, por favor. A gente tem esse processo de começar com os minerais primários até chegar ao solo. Quando o solo tropical está nesse extremo, onde ele acumula óxido e hidróxido de ferro e de alumínio, empobrece nas bases, os minerais perdem as bases, mas, por outro lado, eles são excelentes, eles retêm bastante os ânions. Isso é importante também para a agricultura. Não consegue reter bem os cátions, mas retém bem os ânions. Então, é uma propriedade positiva para os solos tropicais, além de ser muito profundos. Né? Próximo. Então, quando a gente olha para o centro de origem das plantas, a gente selecionou plantas que, na realidade, estão em solos jovens. Próximo. Próximo, por favor. Então, os centros de origem estão no extremo de menos intemperismo, solos mais jovens, enquanto que os solos agrícolas tropicais e subtropicais estão no outro extremo. Então, eles estão descolados. Os ambientes tropicais não estão na mesma situação dos ambientes do centro de origem das plantas que a gente cultiva. Então, como é que a gente faz? Próximo, por favor. Como é que a gente faz para unir isso aí? A gente justamente fazer o processo de remineralização, usar os minerais primários e aplicar no solo agrícola. Então, o que acontece, como o Dr. Sebastião enfatizou, quanto mais longe for o solo do ponto de vista da sua origem, da sua rocha, maior vai ser a eficiência da remineralização. Então, a remineralização ela é especial para ambientes tropicais. Ela é onde essa tecnologia ela é mais eficiente. Próximo, por favor. Então, a remineralização de solos, a gente pode dizer que são insumos multifuncionais. Ele é um condicionador e corretivo de solo, ele contribui como condicionador e corretivo do solo, ele é um fertilizante multinutriente, disponibiliza a tabela periódica, e tanto macro como micronutrientes, contribui para a fertilidade do solo de uma forma mais integral e gera essas novas fases minerais, que altera o solo positivamente. Próximo, por favor. Então, aqui, indo para a parte final, eu gostaria de dizer que a gente tem, já no anuário estatístico de 2021, a primeira vez que aparece os remineralizadores. Próximo, por favor. E aqui a gente já tem, no ano passado, tinha menos de 30 produtos, hoje nós temos 33 produtos registrados no Brasil todo. Próximo. Em 2020, eram 1,5 milhão de toneladas de produção, hoje já tem 3 milhões de toneladas, nós estamos terminando o levantamento do ano de 2021. Próximo. E aí mostrando como é que isso se distribui no país, nos estados, né? A produção por estado. Tem vários estados que são mais importantes, né? Que começaram antes, mas e que agora está se espalhando os produtos regionalmente. Próximo, e seu próprio consumo. E nós temos um grande potencial, aqui um trabalho feito em parceria entre Embrapa e Serviço Geológico, mostrando o potencial imenso que a gente tem de disponibilizar essas fontes regionais. Né? Quanto mais vermelho nesse mapa aí, mais é viável o uso dessas fontes. Mais próximo tem essas fontes potenciais para serem usadas na agricultura.
Nós temos pelo menos 500 produtos que podem ser viabilizados se tiver as políticas públicas para contribuir para o desenvolvimento desses insumos. Próximo. Aqui a gente mostra qual é o tipo de mineração que vai contribuir mais, né, para esse tipo de processo, que é a mineração de produção de agregados para a construção civil. Próximo, por favor, ele tem, a gente vê aqui, dos 600, pelo menos 500 tem potencial para gerar produtos. Próximo, para a agricultura. Uma demanda que a gente prevê de 75 milhões de toneladas anuais, e sendo que essa mineração ela gera já 250 milhões de toneladas, né? Então, a gente vê o grande potencial que tem, uma vez que a mineração no Brasil tem potencial para gerar esses produtos. Próximo. Inclusive, as que já estão ativas. Então, aqui a gente enfatizar o que o doutor Sebastião falou, o Programa Nacional de Bioinsumos, ele é essencial para o sucesso desse processo, porque a eficiência dessas fontes só é viável se tiver atividade biológica. Próximo. Nós temos no Ministério de Minas e Energia a política do Programa Nacional de Mineração e Desenvolvimento. Próximo, pode passar várias aí, mostrando que todos estão alinhados, pode passar. Próximo, com o desenvolvimento desse setor, né, que dessa cadeia produtiva. Próximo. E o PNF, né, nós temos o Plano Nacional de Fertilizantes, que foi lançado em março desse ano, que contém lá a base para o desenvolvimento das cadeias, não só NPK, como essas cadeias emergentes. E dentro das cadeias emergentes nós temos os remineralizadores, que estão aí regulamentados, tem lei e instrução normativa que regulamenta essa cadeia, né? Nós temos as fontes orgânicas, nós temos a nanotecnologia e nós temos os bioinsumos. Esses 4 conjuntos de matérias-primas e tecnologias geradas, próximo, por favor, a gente tem potencial de desenvolver soluções locais e regionais. Próximo. É isso, eu gostaria de agradecer a oportunidade e falar que a gente tem nós temos um caminho ainda longo, no entanto, esse caminho está sendo trilhado porque a agricultura está adotando esses insumos de forma intensiva. Obrigado. Muito obrigado, professor Éder de Souza Martins, que além de professor de Geografia e Ciências Ambientais da Universidade de Brasília, é pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Então, fazendo essa correção, eu agradeço os esclarecimentos prestados pelo senhor e convido a senhora Suzy Rolf Teodoro, pesquisadora em Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural da Universidade de Brasília, para fazer uso da palavra por até 10 minutos. E a senhora Suzy vai entrar na nossa audiência pública virtualmente. Só vou pedir para a assessoria marcar o tempo desde o início. Muito obrigado. Suzy, a senhora tem a palavra. Olá, muito boa tarde a todos e a todas. Eu gostaria de justificar a minha não presença na audiência, porque estou me recuperando da Covid e de um resfriado muito forte. Então, senhoras e senhores parlamentares, amigos da Rochagem e demais pessoas que estejam assistindo a este evento. É um prazer enorme e uma grande honra participar dessa audiência pública para discutir este tema tão importante para o Brasil. Debater as funções sociais, econômicas e ambientais dos remineralizadores de solos na Comissão de Integração Nacional de Desenvolvimento Regional e da Amazônia é um sinal importante de que este tema chega às mentes e corações do Parlamento brasileiro. Não que o tema não fosse importante para o Congresso Nacional, afinal, a Lei 2.890 de 2013 foi aprovada de uma forma extremamente célere, 1 ano e 5 meses, o que é um tempo muito rápido para a tramitação de uma lei. Esta lei inseriu os remineralizadores como um tipo de insumo agrícola na Lei dos Fertilizantes.
foi uma vitória e tanto. O uso dos remineralizadores de solos, ou dos pós de rocha, como são conhecidos, não é uma invenção brasileira, mas, por certo, foi aqui potencializada. São mais de 50 anos de pesquisa dos nossos cientistas, aí corrigindo não, mas alertando o meu colega, chefe da Embrapa Clima Temperado, desde 1950, que a gente já tem pesquisa sobre esse tema, mas aqui eu destaco o papel relevante do professor Otton Leonardo, que por anos foi chamado de louco, mas teimava em dizer que o Brasil e os nossos solos tropicais não precisam de fertilizantes solúveis, pois aqui mesmo no nosso território tínhamos as fontes minerais que garantiriam a produção agrícola, seja ela em estabelecimento familiar ou empresarial de grande porte. Outros experimentadores, e aqui eu gostaria de citar o professor Bernardo Knapp, lá de Santa Catarina, e o senhor Glauco de Andrada Nunes, que criou a primeira empresa de fertilizantes que vendia pó de rocha, o MD4, eles persistiram em suas pesquisas, ainda que empíricas, e sustentaram que os pós de rocha forneciam os nutrientes que as plantas precisavam. Essa teimosia produziu sementes e estamos aqui hoje discutindo o uso destes insumos que têm se mostrado eficientes, sim, para alterar e ampliar a fertilidade dos solos, favorecendo a obtenção de plantas sadias. Ter uma legislação, inclusive regulamentada, como bem colocou o Éder, por decreto, instrução normativa, dá segurança para os agricultores utilizarem este insumo, pois os registros junto ao Ministério da Agricultura exigem estudos e experimentos que atestem a capacidade dos diferentes produtos, ou seja, das diferentes rochas. Além disso, nesses tempos de crise de preços e escassez, provocados pela guerra no leste europeu e por uma perversa globalização, mostraram que o Brasil não pode continuar refém do mercado internacional dos fertilizantes, que determina quem vai produzir e o que será produzido. O Brasil, apesar de ser o quarto maior usuário dos insumos químicos, não participa da formação de preços, o que nos remete a uma dependência. A crise mostrou ainda que o desenvolvimento e a inovação das ciências no Brasil resiste, insiste e é capaz de oferecer respostas às nossas principais demandas. E parafraseando Gilberto Gil, no seu artigo recentemente publicado, o futuro do Brasil deve ser construído a partir do Brasil. Não estou sugerindo que nos fechemos para as inovações externas, mas nós podemos perfeitamente urdir e formar as alternativas para a soberania do nosso país. Os nossos agricultores familiares e empresariais, e aqui eu cito o impressionante crescimento e adesão ao GAAS, representado pelo colega Rogério Vian, que está presente nessa audiência, perceberam as potencialidades disponíveis seguidamente muito próximos das suas propriedades e escolheram os remineralizadores para viabilizar suas produções, como uma prática ou uma tecnologia que lhes garantisse seguir produzindo. Isso não se deu como um passe de mágica, é importante a gente ter em mente. Foram anos de enfrentamento com cientistas e instituições que até hoje, neste presente momento, mesmo com a crise, desqualificam essa opção produtiva. Os chamados solubilistas, ou os adeptos e representantes de um modelo de produção insumo-dependente, vêm ao longo do tempo desqualificando os resultados obtidos por várias instituições de ensino do nosso país e mesmo os pesquisadores que seguem trabalhando nessa rota tecnológica. Mas eu devo lembrar que os produtores não precisam de disputas ideológicas ou econômicas. A agricultura brasileira precisa de resultados que permitam a sua produção e a manutenção de sua importância no cenário nacional e internacional.
Os remineralizadores de solos respondem, portanto, às necessidades produtivas, garantindo safras seguras, mas também e especialmente a qualidade nutricional dos produtos e alimentos. Como bem disse o Éder, são fontes multinutrientes que oferecem uma ampla gama de elementos que foram desconsiderados pelo modelo produtivista, o modelo químico, o que vem causando, de certa forma, uma erosão nutricional que traz vários desdobramentos para a saúde e meio ambiente. Alimentos ricos em selênio, vanádio, molibdênio, lítio, silício, além, é claro, dos importantes cálcio, fósforo, potássio, magnésio, zinco e ferro, ampliam as reações positivas e remineralizam, rejuvenescem também o nosso corpo. Seremos mais sadios. Para além desses benefícios, recursos ambientais tão importantes e imprescindíveis como o solo e a água são beneficiados pelo uso dos materiais. Desses materiais são fartamente distribuídos de norte a sul do país. Por serem menos solúveis que os fertilizantes químicos, os remineralizadores não causam a eutrofização das águas, mas nem comprometem a qualidade dos solos. Ao contrário, os enriquece. E enriquece para o futuro das próximas gerações, que dependerão de um mundo mais equilibrado. Além disso, as pesquisas recentes, tanto brasileiras quanto internacionais, indicam que o uso desses produtos contribui para a captura de CO2. E o que, numa perspectiva de futuro, e mesmo a perspectiva econômica, é um ponto extremamente positivo. Portanto, o uso dos remineralizadores possibilita, sim, ganhos econômicos significativos para o país, e especialmente para quem produz. Para se ter uma ideia dos custos de produção, uma tonelada de cloreto de potássio, o KCl, que é importado prioritariamente da Rússia, Bielorrússia e do Canadá, custa algo em torno de R$7.000, a depender da região, pode ser até mais caro. E uma tonelada de remineralizador pode custar entre R$150 e R$400. Imagino que o presidente da Abrefem, o Frederico, deve colocar esses dados de forma mais clara. Enquanto primeiro exige os cloretos de potássio exigem aplicações crescentemente maiores a cada ano. Os remineralizadores possuem um efeito prolongado, que nós chamamos de efeito residual, que garante sua eficiência por períodos maiores, a depender das práticas de manejo e das culturas que são utilizadas. Com esses preços, os estabelecimentos agrícolas podem reduzir em até 50% os custos de produção. E essa comparação de custos remete a outro ponto discutido nessa audiência, a função social dessa tecnologia. A tecnologia, na verdade, é importante esclarecer, a tecnologia da rochagem, os remineralizadores são produtos dessa tecnologia. Custos menores, produtividades seguras e oferta local ou regional destes insumos ampliam, por certo, o acesso aos fertilizantes para os agricultores e as agricultoras familiares, que presentemente estão impossibilitados de comprar fertilizante em função dos preços. Com isso, assegura-se a oferta de alimentos de qualidade, produtos e alimentos de melhor qualidade, e também diminui-se as cadeias de logística e distribuição. Estou me aproximando do final. Claro que é preciso esclarecer que os remineralizadores não são a salvação de todas as lavouras, mas é certamente uma tecnologia que atende a todos os perfis produtivos, mudando o acesso desigual aos insumos. Grandes ou pequenos, todos os agricultores e as agricultoras brasileiras podem assegurar produtividades compatíveis com seus esforços. Mas é preciso deixar claro também, não é qualquer pó de rocha, qualquer remineralizador, que vai trazer resultados positivos.
Por isso, alerto da importância de que quem tem a intenção, a curiosidade e a vontade de utilizar esses insumos, use produtos registrados, porque esses já foram validados pela pesquisa científica brasileira. A parceria entre instituições de pesquisa, a curiosidade experimentadora dos nossos e das nossas agricultoras e a ampla oferta de rochas aptas para esse fim, permitirá que o Brasil se firme como protagonista de uma nova forma de produção agrícola, mais independente, com segurança alimentar e ambiental. Nós, e aqui é importante, eu resgato a fala do representante das comunidades indígenas da Amazônia, nós não precisamos desmatar e ocupar novas áreas, incluindo os territórios indígenas quilombolas. Nós precisamos só remineralizar os nossos solos. Nesse sentido, eu gostaria de agradecer imensamente os deputados Camilo Capiberibe, que preside a sessão, o deputado João Daniel e a deputada Viviane Reis, e especialmente a deputada Viviane Reis, que me permitiu, então, através do convite, ter uma mulher nesta mesa para discutir um tema que é importante para todos e para todas as brasileiras. Então, aos 3 parlamentares, eu agradeço imensamente pelo convite e queria dizer que esta audiência pública sinaliza para um novo tempo do Brasil, ou no Brasil, para as prioridades e também para as prioridades do parlamento brasileiro e para as políticas públicas deste nosso grande país. Queria convidá-los para fazer uma ação nacional. Vamos remineralizar o Brasil. O convite está feito e eu acho que temos grandes possibilidades. Muitíssimo obrigada. Fico muito feliz por ter participado da audiência. Nós é que agradecemos, professora Suzy Huff Teodoro, da Universidade de Brasília, pesquisadora em meio ambiente e desenvolvimento rural, pelo seu entusiasmo e pelos seus esclarecimentos aqui nessa audiência pública, que eu tenho certeza traz a atenção do povo brasileiro, do público mais interessado, claro, na questão do desenvolvimento rural, mas que abre um horizonte de construção de alianças para que esse processo possa se acelerar, porque ele é um processo realmente virtuoso, né? Baixo custo, protege o solo, tem sustentabilidade, melhora o meio ambiente. Então, assim, ele é muito positivo. Eu tenho certeza que quem está acompanhando essa audiência pública está conseguindo compreender. E, é claro, ainda tem mais o fato de nós termos uma representante feminina nessa mesa, também deixa esse debate muito melhor. Então, muito obrigado, professora. E agora, nesse momento, eu queria registrar que tivemos aqui, agora há pouco, a presença do deputado José Medeiros e também do presidente da Comissão da Amazônia, Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, deputado João Daniel. Estiveram aqui pelo plenário, mas hoje é uma quarta-feira e todos estão numa grande correria em várias comissões, mas estiveram aqui, registraram presença e eu gostaria, então, de fazer esse destaque. E, nesse momento, eu passo a palavra para o senhor Rogério Vian, presidente do Grupo Associado de Agricultura Sustentável, para fazer uso da palavra por até 10 minutos. Muito obrigado. É ali. Aí. Boa tarde a todos que nos acompanham. Obrigado, deputado Camilo Capiberibe, pela sua oportunidade. Assim, eu me sinto honrado aqui de estar no meio de tantas feras aqui, né? Meus ídolos que eu acompanhei há muito tempo aqui, né? Dr. Éder, Sebastião Pedro, doutora Suzy, né? Há 9 anos atrás a gente começou a usar, né? A primeira vez como agricultor. Eu sou engenheiro agrônomo, técnico agrícola e também agricultor na região de Mineiros. A gente planta numa região que a gente está no entorno do Parque Nacional das Emas, né? Então, é uma região bastante rica, né? Pra você ter uma ideia, deputado, a gente está entre o Parque Nacional das Emas, de um lado, divisa de asfalto, e do outro, no fundo da fazenda, nascente do Rio Araguaia. Então, uma região realmente muito rica ambientalmente e muito pressionada também. Então, quando eu fico escutando que o mundo vai acabar por causa de falta de cloreto de potássio, eu fico rindo, né? Porque já tem 18 anos que eu não uso cloreto de potássio.
Então, eu não entendo como é que a gente importa 96% de cloreto de potássio. É estranho, né? Porque dá para fazer agricultura sem cloreto de potássio. Está aqui o exemplo aqui, né? De tantos trabalhos, 50 anos que o Brasil vem trabalhando essa tecnologia da rochagem, né? Dos pós de rocha. Está aqui o Bizão aqui com nós aqui também, participando da audiência pública. Bizão, obrigado. O Bizão esteve aqui em Brasília ontem, voltados. Como diz nosso amigo Éder, né? Não é possível, né? Pecuária, quando eu falo agricultura, é pecuária também. Então, é muito prazeroso estar aqui, poder falar disso na Câmara, né, no nosso parlamento. A gente já esteve no Senado também, né, falando sobre esse assunto. E que bom que a gente pode falar isso, que a gente pode realmente debater esse assunto, que é de importância fundamental, não só para o agricultor, mas para o país. Assim, é muito importante, a doutora Suzy comentou também, a gente tá tendo um problema de saúde pública, não é só no Brasil, no mundo. A pandemia veio, mostrou quem não tem a imunidade. Quem está com a imunidade ruim, quem está com problema de saúde, vai primeiro, pega a doença. Qual é o problema hoje? A gente produz em torno de 9 alimentos no mundo, 90% dos alimentos que é consumido no mundo são 9 alimentos. Trigo, milho, soja, meia dúzia de alimentos que a gente se alimenta, 90% da população. E esses alimentos são produzidos com NPK. Então, o que está acontecendo? Uma erosão nutricional. A gente está se nutrindo de 3 elementos, no máximo 6. Você pega um reminizador, por menos elementos que ele tem 58, né, doutor Éder? Se eu estiver falando qualquer número errado aí, são 58, mas tem minerais, tem pós de rocha com 92 minerais. Como é que era feita a agricultura antigamente? Por que a gente não adoecia? Por que a gente tinha, né, um valor nutricional maior dos alimentos? Porque a gente se remineralizava. A doutora Suzy falou, vamos remineralizar. Por isso, porque nós estamos... Eu sempre brinco, entra numa farmácia, a metade é remédio da farmácia, a outra metade é suplemento. Tem alguma coisa errada. Nós estamos tendo que se suplementar, porque a gente não está comendo mais alimentos com os nutrientes que a gente precisa. E aí temos problema com depressão, temos problema com suicídio, temos problema com muitas doenças aí que estão relacionadas à deficiência nutricional. E pouca gente fala disso. Então, olha o tamanho do impacto disso. Não é só econômico, é social, como a doutora Suzy falou. Então, a gente realmente está feliz de trabalhar com isso, de estar mostrando, nosso grupo realmente a gente impulsionou isso, porque a gente não fez nada de novo. A agricultura orgânica faz isso há muito tempo. O que a gente fez, a diferença do grupo foi escalar. A gente conseguiu escalar esse negócio. Hoje, dentro dessa agricultura de base biológica. É muita coisa. E uma deixa que a doutora Suzy falou, a gente realmente não precisa desmatar nenhuma árvore. E a gente pode recuperar todos os solos no Brasil que estão degradados com remineralizadores. Com custo muito baixo. Qual é a dificuldade hoje de você recuperar a área? De fazer uma agricultura diferente, de mostrar ao mundo que a gente tem que ser protagonista e não colônia o resto da vida, né, como muitos querem, que a gente continue sendo. A gente tem que ser realmente protagonista, porque a gente está num país tropical e temos que ser referência no mundo. E eu acho que todos nós aqui temos responsabilidade sobre isso. Então, muito obrigado pela oportunidade. Conte sempre com a gente. Obrigado. Eu que agradeço, em nome da comissão, os esclarecimentos de um produtor rural que vem aqui fazer um testemunho. Isso aqui que a gente está vendo é um testemunho de alguém que utiliza há 9 anos uma tecnologia biológica de fortalecimento do solo, vou colocar assim para ser simplificado, e que está dizendo que dá certo, e que pode ser expandido, que pode melhorar, que pode recuperar solos que estão perdidos hoje, que não estão sendo utilizados, estão convertendo floresta em solo para agricultura. Então, assim, muito importante o seu depoimento, porque você é uma pessoa que está lá, digamos, com a mão na terra, né? Então, obrigado, Rogério Vian, pela sua exposição. E, nesse momento, eu convido o senhor Frederico Bernardes, presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Remineralizadores de Solo e Fertilizantes, ABREFEM. Tem a palavra por até 10 minutos. Obrigado, deputado Camilo. Eu quero agradecer ao deputado e à comissão pelo convite da gente poder estar aqui hoje falando um pouco sobre as funções sociais e econômicas dos remineralizadores, né? Agradecer ao pessoal que está assistindo a gente aí online, pessoal que veio aqui assistir presencialmente, né? Eu vou falar rapidamente aqui o que é a ABREFEM, quem é a ABREFEM, quando a gente surgiu rapidamente.
A Abrefem é a Associação Nacional dos Produtores de Remineralizadores de Solos e Fertilizantes Naturais. Então, aqui nessa mesa hoje, a gente fecha um ciclo, né? Então, a gente tem a pesquisa e o desenvolvimento, a gente tem os produtores desse insumo, né? E a gente tem quem usa o insumo, né? Então, a gente fecha esse ciclo aqui hoje. É uma associação sem fins lucrativos e representa oficialmente a cadeia produtiva dos remineralizadores e dos fertilizantes naturais. A diretoria hoje é composta 100% por representantes de empresas produtoras de remineralizadores de solos e fertilizantes naturais. A gente tem um conselho técnico altamente gabaritado, inclusive alguns que compõem o conselho técnico falaram aqui hoje, né? Vamos dizer assim, porque a crise dos fertilizantes era uma crise que já estava anunciada, né? A gente sabe da nossa dependência já há muito mais tempo, então a gente está falando disso há muito tempo. A guerra e toda essa situação só veio agora para deixar claro, né, para trazer à tona essa grande dependência que nós temos, né, que já é anunciada há muito tempo. Então a Abrefem ela surge, ela não frente mais alguns números, uma alta demanda, mas ainda a gente não tem a capacidade de entregar tudo isso. Então o que é apontando para onde a gente tem que seguir, né? Então a gente precisa hoje posicionar os remineralizadores de solo e os fertilizantes naturais como não mais como de uma nova agricultura, mais resiliente, mais sustentável. Então, e de muitos outros produtos, a gente tem uma grande integração dos setores aqui, né? Onde a gente tem a mineração, a gente tem o agronegócio e a gente tem a bioeconomia circulando ali, e a gente precisa, é necessária a integração de todos esses setores para a gente conseguir avançar. Então, a Abrefem veio para ajudar a promover essa integração, fomentar a pesquisa, cursos, seminários, exposições e também congregar o conhecimento técnico. Então, hoje a gente tem um trabalho de pesquisa, então são algumas dezenas e passam de 100 artigos publicados, inclusive, sobre esse tema. Então, nunca é muito a gente falar sobre essa questão. A gente tem um grande aumento da população nos próximos anos, né? Ou seja, a gente tem uma diminuição da produção desses fertilizantes. Então, eu achei até que o Rogério ia apresentar hoje um slide que o GAS tem, muito interessante, que o produto que ele vende está cada vez menos competitivo. E com o uso dessa tecnologia, claro que não sozinha, como a própria Suzy comentou, né, associada a bioinsumos e a outras tecnologias, a outras alternativas, a gente está revertendo essa situação. E o Rogério tem um dado de 12 anos, se eu não me engano, né, Rogério? Ano a ano fazendo as medições e trouxe esse cenário à tona, onde a gente vê o que sobra para o produtor diminuindo, e a partir do momento que ele começa a utilizar essas fontes alternativas, isso começa a se reverter e ele se torna cada vez mais competitivo, né? Então isso é muito interessante. Tá, isso aqui o Éder apresentou, né, sobre as oportunidades. Então, um trabalho feito da CPRM com a Embrapa que mostra que a cada 300 quilômetros de uma área agrícola cultivável existe um potencial remineralizador de solo. Tá? Aqui são uns dados que a gente ainda está atualizando, inclusive a Abrefem agora está começando a trabalhar com outras instituições para a gente fazer o relatório. A gente vai ajudar no anuário mineral esse ano, né? Trazendo todas essas informações à tona. O Sebastião Pedro trouxe aí agora que em 2019, se a gente observar, a gente tinha mais de 2 milhões de hectares utilizando agrominerais, né? A informação que o Sebastião traz hoje para a gente aqui, que isso já passam de 5 milhões. Olha o potencial disso. A gente está falando de mais do que dobrar, né? Então, se a cadeia produtiva não acompanha, aonde a gente para? Né? O indicativo de demanda para 3 milhões de toneladas, e se a gente analisar o PNF,
a gente já está um passo atrás. Então, a gente precisa acelerar esse processo. Falando um pouco do Plano Nacional de Fertilizantes, que foi uma grande conquista, mais uma vez, eu queria pontuar algumas coisas aqui, né? Algumas vantagens, que é elevar a disponibilidade das matérias-primas no raio de 300 quilômetros. Facilidade de produção, aqui eu coloquei entre aspas, que tem alguns detalhes aí em relação à produção, mas comparado às produções convencionais de mineração, realmente existe uma facilidade. Dentro do PNF também ele informa para a gente o grande potencial, e aqui eu deixo marcado potencial, não significa que isso vai acontecer, porque existem regras para você conseguir registrar um remineralizador. Essas regras falam, inclusive, de metais potencialmente tóxicos. Então, já existe uma legislação, como a Suzy falou, já existe uma normativa dentro do Ministério da Agricultura para registro desses remineralizadores que garantem, de alguma forma, resultado agronômico. Passando rapidamente aqui, fragilidades da cadeia. O PNF aponta algumas fragilidades na cadeia, dentre elas a morosidade no Ministério da Agricultura, mas mais do que o Ministério da Agricultura, eu acho que o Ministério da Agricultura já está bem alinhado. Nesse momento é mais a ANM, no sentido da gente conseguir desenvolver pesquisa geológica para remineralizadores e não utilizar os remineralizadores somente como um material secundário, o rejeito, mas como o material principal. O PNF traz algumas outras fragilidades, mas eu quis pontuar uma fragilidade que está fora do PNF, que a gente colocou em vermelho aqui, que é a preocupação tanto do setor produtivo quanto dos produtores rurais sobre o movimento contra o uso dos remineralizadores, né? Então, os remineralizadores eles já têm legislação própria, eles têm instrução normativa, a gente tem resultados de pesquisa e a gente tem, inclusive, alguns grupos, né? Inclusive dentro de algumas instituições que são contra e, por algumas vezes, inclusive, não querem nem escutar sobre isso. Então, por mais que você traga resultados, eles se recusam a ver. Então, a gente tem um pouco de preocupação nesses interesses contra o uso dos remineralizadores. Incentivos necessários, o próprio PNF fala de um programa de desenvolvimento de remineralizadores, pesquisa mineral, agronômica e financiamento de processo de beneficiamento. A gente acredita, deputado, que as metas do PNF são metas muito desafiadoras, mas plenamente alcançáveis, desde que sejam dados os incentivos corretos, certo? Então, a gente vai mostrar aqui rapidamente o gráfico com essas métricas. Hoje a gente tem mais de 30 empresas, né? Até o mês passado a gente tinha 33 empresas registradas como remineralizador de solos. Esse aqui é o gráfico, né, do PNF que dão as métricas até o ano de 2050. A gente tem 33 empresas registradas hoje, né? A gente acredita que essa linha preta aí, né, de produção, de volume de produção, seja plenamente alcançável. Porém, a linha azul de quantidade de produtos, a gente ainda tem um pouco de dúvidas. Então, a gente acredita que a gente chega a 2 a 3 milhões de toneladas produzidas de remineralizadores registrados. Tá? Isso é importante. Importante que os produtos sejam registrados, porque eles passam por um crivo mínimo de qualidade, um crivo mínimo de desempenho, né? Então, a gente acredita, sim, que a gente alcança as produções, mas a gente acredita que os números de produtos diferentes podem ser um pouco menores que o daqui. E um fator importante, só para acelerar a fala aqui, é a questão que pela primeira vez a gente escuta falar de sequestro de carbono. Então, a gente, do ano de 2040 ao 2050, a gente já fala em metas de sequestro de carbono através do uso dos remineralizadores. Isso aqui é fantástico, porém, por outro lado, nos leva a pensar que temos de agora até 2040
para desenvolver tudo o que é necessário para que a gente possa medir, para que a gente possa se apropriar desse sequestro de carbono. Pontos em destaque, o último slide. Aqui eu coloquei alguns, porque se eu colocasse os benefícios dos remineralizadores aqui seriam pelo menos umas 10 páginas. Então, o Sebastião Pedro falou alguma coisa sobre CTC, CRA. A gente fala de redução de importações de fertilizantes convencionais, melhoria do desempenho. Tem muita pesquisa trabalhando com a melhoria do desempenho dos fertilizantes convencionais, tá? Então, racionalizar o uso dos fertilizantes convencionais, que são recursos finitos, certo? Qualidade do alimento, como o Rogério falou, já existem pesquisas sendo desenvolvidas nesse sentido. Custo-benefício para o produtor rural, refletindo também no mercado interno, que ele compra o produto aqui dentro, gerando emprego, enfim. Melhoria do ganho do produtor rural, aumento da competitividade do nosso produto nacional, movimentação do mercado interno. Os remineralizadores são uma mineração limpa, sem rejeito, sem barragem, alinhado com a agenda ESG. Falamos rapidamente de sequestro de carbono, mercado regulamentado, tem algumas coisas que a gente ainda tem que evoluir, mas é regulamentado. E aqui a gente está falando de soberania nacional, né, deputado? Então, essa é a minha fala. Queria agradecer mais uma vez a honra de poder estar aqui com todos vocês. Obrigado. Nós é que agradecemos a sua participação, senhor Frederico Bernardes, pela sua exposição aqui falando em nome da Associação Brasileira dos Produtores de Remineralizadores de Solo e Fertilizantes, ABREFEM. Nós não temos parlamentares presentes. Nesse momento, seria o momento de abrir a palavra para que os parlamentares pudessem participar do debate. Eu gostaria apenas de, antes de passar às considerações finais, que serão de 3 minutos para cada expositor, de fazer algumas perguntas. Assim, nós falamos aqui de 5 milhões de hectares, né? Só para a gente ter uma ideia, quantos hectares a gente tem hoje o agro ocupando no Brasil, só para a gente poder fazer uma correspondência do que representa em termos do que existe, de qual é o desafio para que nós possamos avançar, né, com essa tecnologia de produção agrícola. A segunda questão é que se existem resistências, isso ficou um pouco no ar, não ficou muito claro, né, porque, evidentemente, se a gente adota uma tecnologia, alguém perde, né? Se essas resistências existem e como é que vocês têm conseguido trabalhar com isso, né? Eu achei muito interessante, né, na fala, né, da professora Suzy sobre a preservação florestal. Eu acho que isso é um grande aliado do setor, né? Você poder apresentar isso como uma grande virtude que essa tecnologia traz, que é a possibilidade de recuperação de áreas que hoje não estão sendo aproveitadas, né? Mas eu vou falar um pouco assim aberto, para que cada um possa responder durante as suas considerações finais, uma vez que, em função de hoje ser um dia muito corrido, nós não temos os parlamentares aqui presentes. Eu gostaria realmente de agradecer as exposições. Eu quero dizer que eu já estou convertido à causa, né? Então, já me tem como um aliado, podem me acionar sempre que for necessário, porque eu, inclusive, venho de um estado do extremo norte do Brasil, Amapá, que ele é eu diria assim, uma das últimas fronteiras agrícolas, porque nós temos uma área de cerrado, e o agronegócio que chega no Amapá, ele está, nesse momento, olhando assim, quais são os seus caminhos, né? O que a gente consegue produzir, ter competitividade, porque a grande questão de produzir no Amapá não é nem a área agricultável, que é muito pequena de cerrado lá. Nós temos um cerrado riquíssimo, que tem um potencial de produção, mas é a proximidade do mercado consumidor, já que nós estamos falando de commodities, de exportação, nós estamos ali muito pertinho da Europa. É a logística. Para nós é a logística, tanto que tem duas questões do desenvolvimento do Amapá. Uma é a interligação pela BR-163, que liga o centro-oeste até ali o sul do Pará, e, através do rio, você chegar a Santarém, Vila do Conde e Porto de Santana. Então, esse é um caminho
digamos assim, do desenvolvimento é a logística e outro é a produção local. Só que quando o produtor chega lá, ele olha e vê que se ele produzir açaí, e aí a Embrapa é uma parceira na construção dessa tecnologia para a produção do açaí em terra firme, porque o açaí ele é naturalmente de várzea, eles começam a pensar, poxa, será que a gente não vai ganhar mais dinheiro se a gente produzir o açaí, em vez de produzir essa outra commodity que a gente está trazendo exatamente essa agricultura do clima temperado, que foi o que eu entendi aqui, essa tecnologia que foi desenvolvida para a Amazônia. Então, eles ficam nessa reflexão. Eu tenho, inclusive, trabalhado muito com a Embrapa do Amapá e eles têm falado muito sobre isso. Poxa, o pessoal já está pensando em sair dessa agricultura de poucos produtos para investir um pouco mais na biodiversidade. O que é muito bom, você trazer agricultores que têm experiência de produção em larga escala para pensar nessa produção sempre é uma coisa muito boa. Então, agora, sem mais demora, eu quero agradecer mais uma vez a presença dos nossos convidados nesse debate muito rico sobre a remineralização de solos. Passo a palavra para o senhor Sebastião Pedro da Silva Neto para as suas considerações finais por até 3 minutos. Bom, eu acho que o debate foi excelente e nós trouxemos aqui à luz da análise, né, dessa sessão que o deputado Camilo Capiberibe requereu. E nós temos aí, respondendo a sua pergunta, deputado, 5 milhões de hectares de adoção, que representa mais ou menos 7% da área de grãos. É bastante considerável. Se a gente for pensar na quantidade de fertilizantes que importamos, isso já impacta muito positivamente os nossos custos de produção, o impacto ambiental, tendo em vista que são produtos naturais, que não têm impacto negativo. Eu queria aproveitar o tempo e dizer, da nossa parte da Embrapa, nós temos a obrigação, como empresa pública de pesquisa, de pesquisar e ajustar tecnologicamente os remineralizadores para que possam ser recomendados e usados. A recomendação técnica, como a professora Suzy disse, é fundamental. Por quê? Porque nem todo pó de rocha vai funcionar em determinado tipo de solo para determinada cultura. Então, nós, como agrônomos, e a agricultura usa o serviço do agrônomo muito, nós somos acostumados a recomendar, né? E sempre o agricultor precisa de uma recomendação, e essa recomendação é baseada em pesquisa científica. Primeiro a pesquisa é feita e depois as recomendações saem de forma adequada e para serem usadas. Então, a Embrapa, nesse momento, ela está intensamente dedicada a pesquisas que venham a fazer o ajuste tecnológico e permitir as recomendações técnicas dos variados centenas de milhares de tipos de pós de rochas e combinações que podem ser feitas em várias situações. Isso é para melhorar a eficiência do uso dessa importante tecnologia. Então, as pesquisas estão intensas, vão acelerar mais ainda, tendo em vista a grande adoção, que praticamente já temos, né, no país. Isso está crescendo, como o Grupo Gás aqui foi referendado e foi falado, né? Está sendo o crescimento é exponencial no uso. Como são tecnologias que não têm pontos negativos, a adoção é muito fácil, uma tecnologia, inclusive, barata, considerando os demais custos da nossa agricultura. Então, nós da Embrapa estamos de forma muito acelerada, inclusive com o respaldo e com a recomendação da nossa diretoria de pesquisar profundamente o tema, no sentido de melhorar as recomendações e permitir que o Brasil possa usar essa tecnologia para fazer uma agricultura exemplo no mundo de sustentabilidade. Muito obrigado, senhor Sebastião Pedro da Silva Neto, chefe-geral da Embrapa Cerrado, que faz aqui a sua exposição e suas considerações finais. E, nesse momento, eu passo a palavra para o senhor Éder de Souza Martins.
professor da UNB e pesquisador da Embrapa. Obrigado, deputado. Novamente a gente gostaria de agradecer a honra de estar aqui nessa comissão, fazendo essa exposição. Eu gostaria de enfatizar que, dentre as soluções regionais, nós temos que olhar para todos os tipos de insumos que nós temos regionalmente. Então, uma das questões que são muito importantes, nós temos muitas fontes orgânicas e que a gente não usa de forma adequada na agricultura. Quando a gente faz a integração de fontes dos remineralizadores com fontes orgânicas, nós geramos soluções que, na realidade, é maior do que a soma dos efeitos isolados dessas fontes. Então, uma que está sendo bastante utilizada hoje pelos agricultores é você fazer a compostagem conjunta de fontes orgânicas com esses agrominerais regionais, o que gera propriedades novas e aumenta a eficiência tanto da fonte orgânica como do remineralizador que está sendo adicionado no processo de compostagem. Ao mesmo tempo, nós temos os bioinsumos. Tem vários tipos de bioinsumos que são para controlar pragas e doenças, mas temos os bioinsumos que são muito importantes também para aumentar a eficiência do solo. Quando você coloca uma fonte que é de baixa solubilidade, ela vai aumentar a fonte de baixa solubilidade no solo. E temos ainda outras tecnologias que a gente tem que incluir nesse processo regional. Então, o que é importante é que esse tipo de caminho leva a soluções cada vez mais sustentáveis e de menor dependência de fontes externas. Então, a pesquisa ela tem agora um desafio bastante grande de fazer pesquisa para orientar tanto o uso dessas fontes de forma isolada, como também dessa integração, inclusive com as próprias fontes que a gente importa, né? Porque se a gente olhar ao longo do tempo, na meados da década de 90 para cá, a gente aumentou o consumo de fertilizante, mas não aumentou na mesma escala a produção, o que mostra que a gente começou a ter problemas de eficiência de uso de nutrientes já lá em meados da década de 90. Então, nós temos que buscar essas alternativas regionais, tanto não só para a gente gerar cadeias produtivas sustentáveis, mas para gerar uma agricultura, como já foi muito bem enfatizado, uma agricultura com base biológica, limpa e gerando produtos cada vez melhores para alimentação e a gente não precisar comprar suplemento nem remédio na farmácia. Obrigado. Que agradeço a participação do senhor Éder de Souza Martins, professor da Universidade Nacional de Brasília e pesquisador da Embrapa. Passo agora a palavra para a professora Suzy Ruff Teodoro, pesquisadora da Universidade de Brasília e que participou aqui virtualmente da nossa sessão para suas conclusões finais. Muito obrigado pela sua participação. A senhora tem a palavra por até 3 minutos. Deputado, mais uma vez, muitíssimo obrigada. É uma alegria saber que podemos contar com a sua adesão para este tema. É extremamente importante que o Parlamento brasileiro seja convencido de que é muito importante. Essa é uma rota tecnológica importante para o nosso país. E respondendo talvez 2 das suas colocações finais, muito rapidamente, eu queria dizer que essa disputa que ocorre, não sei se exatamente o termo é disputa, entre fertilizantes convencionais e fertilizantes entre os remineralizadores, mais do que ideológica, ela é uma disputa econômica, porque imagine um país do porte do Brasil que importa grande parte dos seus insumos, de repente vai deixar de ser um mercado para esses vendedores, né? Então, é lógico que eles perderão, nós ganharemos, mas eles perderão. E perder um cliente como é o Brasil
de fato, um risco, e é por isso que as grandes empresas, todas do norte global, as maiores empresas, vão buscar apoio em técnicos e cientistas brasileiros para defender seus interesses. Então, é um desafio muito grande, mas, depois de tanto tempo de luta, desafios não nos constrangem, ao contrário, nos incentivam. E, por fim, deputado, quanto ao uso na sua região, no Amapá, eu queria dizer que o senhor colocou de uma forma muito bacana que talvez não seja o melhor caminho produzir as commodities tradicionais. O perfil da região norte, o perfil do Amapá, é biodiverso. Nós temos a floresta, então, e os resultados são excelentes. Eu tenho alunos que já fizeram suas pesquisas de mestrado com esse tema, o uso dos sistemas agroflorestais. Então, é possível produzir as plantas, as commodities, nesses locais, mas também produzir árvores. E eu digo que essa é a nossa única possibilidade de futuro. Nós temos que plantar árvores, nós temos que retomar, então, a questão da captura do carbono através do crescimento das árvores. Claro que os pós de rocha podem contribuir, mas plantando árvores e produzindo alimentos, seguramente nós teremos um futuro melhor para o nosso país e também para o mundo, que vai ter que parar de dizer vocês têm que preservar, vocês têm que preservar, vocês têm que produzir. É uma dualidade que nós podemos responder perfeitamente. Produzimos com sistemas agroflorestais, com insumos disponíveis aqui mesmo no Brasil. Então, temos tudo, deputado, para conseguir a nossa soberania, independência e o protagonismo. Mais uma vez, muitíssimo obrigada, e eu também estou disponível para participar desses debates com os parlamentares. Boa tarde. Mais uma vez, eu agradeço a participação da pesquisadora Suzy Huff Teodoro. E, assim, nós, lá no Amapá, nós somos o estado mais preservado do Brasil e que tem o maior percentual da sua área protegida, né? Nós temos em torno de 76% da área territorial do estado densamente protegida. São áreas de proteção integral, como o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, Parque Nacional do Cabo Orange, terras indígenas e unidades de conservação, de desenvolvimento sustentável, reservas extrativistas. Mas nós temos uma agricultura familiar muito rica, e a Embrapa foi uma grande parceira no desenvolvimento de um sistema de produção que se chama Sistema Bragantino, que consorcia a agricultura, a produção de alimentos, com a produção de floresta, né? Com a recomposição de territórios. E eu acredito que nessas áreas que recebem esses insumos tradicionais químicos, a gente possa pensar nessa utilização. Eu fiquei bem interessado em conversar com o pessoal da Embrapa do Amapá para saber como é que eles têm acompanhado essa questão. Mas, claro, plantar a floresta no Amapá é o melhor caminho, tanto que o próprio agronegócio, chegando lá, está pensando em plantar a árvore, a palmeira do açaí, porque realmente para lá é o grande caminho. Nesse momento eu passo então a palavra para o senhor Rogério Vian, que é um produtor agrícola que utiliza a tecnologia e que representa aqui a Associação dos Produtores, né, da Agricultura Sustentável. Obrigado, deputado. Queria agradecer novamente aí ao público, né, que nos assistiu aí pela internet, quem está aqui presencialmente. Agradecer aí realmente pela oportunidade e dizer que a gente tem alguns desafios pela frente. E graças a Deus, né? Porque a gente só chegou até aqui porque a gente tinha barreira, né? Então a gente brinca, né, Éder e o Sebastião, ainda bem que tinha força contrária. Quando você tem a força contrária, você avança, senão você acomoda. Então, os nossos algozes hoje são nossa maior força, né? Quando eles tentaram nos segurar, a gente avançou, a gente não acomodou. Então, ainda bem que existe o outro lado, né? E realmente nos deu força, em vez de nos desanimar, nos deu força. É triste que a gente vê tanta resistência, né, no momento desse, que o Brasil precisa, não é questão de, talvez, né? Não, a gente precisa realmente retomar, né, ter uma soberania, existe a tecnologia, não é uma coisa que descobriu ontem, né? Tá sendo pesquisada há muito tempo, usado.
Mas tudo bem, cada um fazendo sua parte, né? E a gente tem um desafio grande também, deputado, e a gente gostaria que você nos ajudasse nisso, é a questão da educação. Se a gente não levar isso para dentro das universidades, se a gente não colocar essa matéria no currículo escolar, bioinsumos, reminizadores, os alunos saem da agronomia zero, sem saber nada disso, eles nem sabem que existe. Como é que a gente vai mudar uma realidade se o agrônomo, se o cara que está na ponta, que o cara vai sair para o mercado, não sabe que isso existe? Então isso aí é para ontem. Não tem jeito de avançar, a gente está sofrendo absurdo para avançar, porque você pega um agrônomo e fala, gente, vamos... O cara fala, o que é isso? De onde veio isso? É da Lua? O cara nem sabe que existe isso. Então a gente tem que, todo mundo, fazer uma força-tarefa gigantesca para poder levar isso para os currículos escolares, né? Como uma matéria, ou que seja um curso, ou que seja outro curso de agronomia, sei lá, tem que inventar alguma coisa, porque não existe essa matéria. Eu sou agrônomo, posso falar disso, eu não aprendi nada disso na faculdade. Tudo que eu estou falando hoje, eu não aprendi na faculdade. Não aprendi. Reminizadores, então, nem se falar. Geologia, só lá que existia geologia, né? Mas não é uma matéria que você tem que estudar muito mais que agronomia, geologia, né? Está aqui o nosso geólogo, né, doutor Éder. A gente tem que entender de geologia. Todos os solos que nós temos no Brasil, a maioria deles, né, doutor, eles são formados por rochas. A gente tem que entender esse processo, né, e parar de separar a pesquisa em caixinha. Caixinha da fitopatologia, caixinha da entomologia, caixinha da genética, caixinha... Não, cara, não é assim que se faz pesquisa. A gente tem que entender de um todo, né? Então, a gente tem alguns desafios, mas a gente acredita que se a gente chegou até aqui, vivo ainda, e chegamos aqui com força, né? Hoje, por exemplo... O doutor Sebastião Pedro sabe muito bem, a demanda dos reminizadores não é só do GAS, não é só da Brefem, hoje é da ProSoja Brasil. Inclusive, por 4 anos seguidos vem demandando isso da Embrapa. A gente quer que você pesquisa reminizadores, a gente quer que você pesquisa variedades convencionais, né? Sair um pouco da transgenia, que é outro problema também, a gente está muito dependendo da transgenia também, então a gente também precisa reverter um pouco dessa dominância, né? Então, são demandas que são de grandes, médios, pequenos, mini, orgânicos e tudo mais. Então, realmente, a gente tem um desafio grande pela frente, mas a gente está muito animado. Agora que deixaram a gente avançar, a gente não para trás nem para pegar impulso. Obrigado. Nós que agradecemos. E você tocou num ponto no final muito importante, que é a questão da transgenia, né? Que, assim, a gente não debateu porque não era o foco desse debate, mas, assim, você sugere aí um caminho importante para... Até porque está ligado, né? O produto já vem todo amarradinho com tudo que para produzir precisa importar, então a gente também está quebrando aí uma corrente que foi colocada aí no início dos anos 2000. Agradeço então ao senhor Rogério Vian, seu testemunho, sua exposição, sua defesa dessa nova tecnologia, e passo a palavra agora para o senhor Frederico Bernardes, que é da Associação Brasileira dos Produtores. Obrigado, deputado. Agradecendo mais uma vez a oportunidade da gente estar aqui, né, trocar essas figurinhas aqui, sobre a questão das áreas agricultáveis, né, o Sebastião já respondeu bem sobre essa questão. Hoje, a demanda por remineralizadores, por insumos alternativos, é bastante maior do que a capacidade que a gente tem de produzir, tá? Sobre a questão das resistências, é nítido isso, a gente tem alguns grupos resistentes ainda nesse sentido, alguns grupos de pesquisa, o que me intriga um pouco, porque quando você fala de pesquisador, é o cara que está mais, na minha concepção, que mais questiona, que mais pergunta, que mais quer explorar novos caminhos, né? E a gente vê que alguns grupos não estão indo por aí, né? Não, essa é a forma de fazer e pronto, acabou. Né? Então, a gente estranha um pouco isso. Sobre a competitividade dos insumos, eu deixei de falar na apresentação, porque foi muito rápida, ela é extremamente grande, onde insumos convencionais hoje custam 5, 6, 7 mil reais. E a gente está falando de remineralizadores, como a Suzy bem falou, eles estão na faixa de 150 a 400 reais. Aqui a gente não está vendendo produtividade, enfim, mas a gente está reconstruindo solos, né? Então, a disputa que a Suzy estava comentando, na nossa cabeça dos produtores de remineralizador, não faz muito sentido. Aonde os produtores rurais, não é, a partir de agora eu não uso mais convencional, não existe isso, ele não consegue fazer isso. Então, é uma transição, e nessa transição
existe uma associação de produtos convencionais com produtos alternativos. É um processo, né? Então, como a gente estava comentando mais cedo, o remineralizador, ele ajuda a melhorar o desempenho do produto convencional. Então, por que o produtor do produto convencional não quer usar o remineralizador? Não faz sentido. Não faz sentido. Entendeu? Então, a gente está bem tranquilo em relação a isso. É um caminho sem volta, tá? Podem ter muitas forças contra, mas não vão ser suficientes para barrar essa transição. A gente precisa analisar como foi a entrada do calcário também na agricultura brasileira, né? A gente precisa de programas similares, de repente, aos programas de calcário, incentivando o produtor o uso, pelo governo federal, estadual, até o governo municipal, incentivar o uso. A gente está trabalhando também, a Abrefem, junto com o GAS, junto com o Embrapa, para a gente desenvolver pesquisas mais alinhadas, tá? Nesse sentido, para a gente poder dar cada vez mais segurança ao produtor rural no uso desses produtos. Então, mais uma vez, obrigado. A Abrefem também está 100% à disposição, tá? Para a gente tratar sobre esse assunto e seguirmos para uma agricultura cada vez mais sustentável. Obrigado. Claro. Só mais uma questão. Como que faz para acelerar esse processo? O agricultor, como qualquer outro ser humano, ele é incentivado assim, eu vou te incentivar a fazer alguma coisa. Eu sou produtor orgânico também, eu não falei isso no início, mas eu produzo soja, milho orgânico também, em larga escala. Como é que o cara faz para virar orgânico? Você tem que incentivar o cara. Você tem que fazer a transição que o nosso amigo Frederico falou tão bem. Só que os caras não querem pagar a transição. Ele quer que você venda o orgânico. Eu quero te comprar o orgânico. Tá, mas quem que vai pagar a transição? Porque os primeiros anos de orgânico são terríveis. A produtividade cai lá embaixo. Vamos falar assim, você quase quebra para chegar na produção orgânica. Porque você tem que tirar tudo, você tem que desmamar o sistema todo, né? Então, se existir um apoio de todos os governos, como você falou, municipal, estadual e tal, o produtor vira a chave muito rápido. Ele sabe, ele quer ganhar dinheiro. No final do dia, como qualquer brasileiro, quer pagar os boletos e viver uma vida tranquila, né? Então, assim, como que eu faço para o cara adotar essa tecnologia? Incentiva. Vou te dar uma taxa de juros mais barata, vou te dar mais prazo para você pagar, porque o reminerador ele não pode ser encarado com uma matéria-prima como se fosse um adubo, que eu vou dar um custeio, você vai pagar dentro do ano. Não, ele tem que ser um investimento. Você está investindo isso. Então, tem que entrar numa linha de financiamento que seja de investimento e não de custeio. Faz isso para o produtor para ver se ele não usa. Haja reminerador para vender. Porque o produtor muda, desde que você incentive ele a mudar. Não na marra. Chegar com ele e falar, você vai usar, senão eu vou te... Aí não vai. Mas se você incentivar, o cara muda muito rápido. E haja reminerador daí. Então, é bem fácil. Obrigado. Mais uma vez eu agradeço a participação de todos e todas, pelos esclarecimentos prestados, especialmente pelos nossos expositores. Agradeço ainda a presença dos colegas parlamentares e dos demais presentes que contribuíram para o êxito dessa audiência pública, e sendo assim, declaro encerrada a reunião de audiência pública. Muito obrigado a todos e todas. Muito bem, satisfação, muito prazer, viu? Prazer lhe conhecer.